Olá pessoal, aqui é o professor Gideone. Vamos dar continuidade a nossos estudos sobre os descritores. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o descritor 3, que o objetivo dele é proporcionar que você consiga identificar as propriedades de triângulos pela comparação das medidas de lados e ângulos. Então vamos lá para a resolução das questões. A primeira questão, ele pede o seguinte: observe o triângulo abaixo e ele quer que você dê o valor de x, do ângulo x. Muito bem, o que você tem que observar é que nesses triângulos nós temos as seguintes relações. Primeiro, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Esse ângulo 110, ele é um ângulo externo. Então você pode resolver de duas maneiras. A primeira solução, vamos colocar aqui como primeira solução, sendo a seguinte: você vê o complementar do ângulo 110, ou seja, o que falta para a meia volta, que é 70 graus, e utiliza a soma dos ângulos internos de um triângulo, ou seja, a soma de x com x mais 10 com 70 tem que ser igual a 180 graus. Então aqui nós vamos ter 2x mais 80 é igual a 180. 2x é igual a 180 menos 80 dá 100. E 100 dividido por 2 dá 50. Ou seja, o valor do ângulo x é igual a 50 graus. Uma segunda solução é você utilizar o seguinte: esse ângulo 110 ele é ângulo externo. Se ele é ângulo externo, existe uma propriedade que diz o seguinte: o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes, ou seja, excluindo esse ângulo aqui de 70 graus. Então, uma segunda solução seria a seguinte: se é igual, então 110 é igual a x mais 10. Então aqui nós vamos ter que 110 é igual a 2x mais 10. Então só reescrevendo aqui nós vamos ter que 2x mais 10 é igual a 110. 110 menos 10, então 2x vai ser igual a 100. Ou seja, x é igual a 50 graus. Então, são duas maneiras que você poderia abordar e atacar esse problema para resolvê-lo, certo? A segunda questão diz o seguinte: na ilustração abaixo, a figura 2 foi obtida a partir da figura 1. O perímetro da figura 2 em relação ao da figura 1 ficou. Então, você quer o perímetro. Só para relembrar, o perímetro é a soma dessa linha de contorno da figura. Então, você vai medir essa linha de contorno. O que é que você deve fazer num problema desse? Observar as duas figuras. Observe que a base do triângulo pequeno é igual a 2 lados do quadradinho. A base do triângulo grande, do triângulo 2, ficou dobrada, dobrou de tamanho. Observe também que um dos lados do triângulo pequeno é a diagonal aqui, ó. Observe que no triângulo 2, esse lado aqui dobrou de tamanho, ó, é o dobro. E observe que do último lado também é o dobro do último lado do triângulo pequeno. Ou seja, em outras palavras, estou querendo dizer o seguinte: se eu dobrar o tamanho dos lados de um triângulo, o perímetro ele fica o quê? Dobrado de tamanho também, ou seja, duplicado, certo? Então, é bem simples de você observar isso, ok? Terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: o encosto da última poltrona de um ônibus, quando totalmente reclinada, forma um ângulo de 30 graus com a parede do ônibus. Veja a figura abaixo. O ângulo alfa na figura abaixo mostra o maior valor que o encosto pode reclinar.
Beleza, o valor de alfa. Então, o nosso objetivo é encontrar o valor de alfa. Observe o seguinte, nós temos aqui a poltrona inclinada, formando aqui um ângulo de 30 graus com a parede. E a ideia aqui é sempre você formar triângulos, porque você formando triângulos, você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então você pode utilizar essa relação, certo? A ideia é você formar o triângulo assim, ó. Você traça um lado, formando aqui um ângulo de 90 graus. Observe agora que a gente tem um triângulo com um ângulo de 30 graus, um ângulo de 90 graus, e vamos pegar esse ângulo aqui e vamos chamar ele de x, certo? O que é que a gente tem aqui de opção? É que alfa mais x é igual a 180 graus, porque aí dá meia volta. Nós sabemos também que 30 mais 90 mais x é igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Então, nós vamos ter que 120 mais x é igual a 180 graus. Logo, x é igual a 180 menos 120, que dá 60 graus. Beleza. Então, se eu sei que alfa mais x é 180, então eu tenho que alfa mais 60 é igual a 180 graus. Então, alfa é igual a 180 menos 60. 180 menos 60 dá 120 graus. Ok? Uma outra maneira de você olhar para cá é o que a gente utilizou na questão anterior. Alfa, ele é ângulo externo a esse triângulo. Se ele é ângulo externo, então alfa é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Quem são os ângulos internos não adjacentes? 30 graus e 90 graus, ou seja, alfa seria 30 mais 90. Então, alfa igual a 120 graus, que é uma outra maneira de você abordar o problema. Espero que vocês tenham compreendido a resolução das questões. Até a próxima aula.